amores e minhas amoras, sejam muito bem-vindos ao meu novo cantinho. Se você deseja empreender e maternar com leveza e significado, e se você quer mudar o mundo através do seu negócio, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, porque aqui é o seu lugar onde a gente vai trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal para conectar maternidade, empreendedorismo e expansão da consciência. Hoje eu estive na Rádio Valinhos para uma entrevista no programa Escolhi Vencer, onde eu contei um pouquinho da minha jornada como empreendedora, como que eu cheguei até aqui e quais são os grandes desafios desse caminho. E 3 tópicos deram bastante ibope durante a nossa conversa e eu gostaria de compartilhar um pouquinho desses tópicos aqui com você. E depois eu deixo aqui nos vídeos, na íntegra, toda a entrevista lá na Rádio Valinhos. Certo? Então vamos lá. O primeiro tópico que teve bastante engajamento foi sobre como esse lance de empreender com propósito que tanto se fala hoje em dia. Será que todo mundo tem um propósito? Será que todo mundo sabe qual é o seu propósito? Como é que funciona isso? Como é que eu encontro o meu propósito? Então vamos lá. Sim, algumas pessoas já nascem com uma certeza do que elas vão ser, com uma certeza do que elas vieram fazer aqui nesse mundo. Isso tem a ver com a personalidade das pessoas, tem a ver com o sistema de crenças dela, com o nível de consciência também dessas pessoas. Mas outras pessoas são multipotenciais, têm muitos interesses, muitos talentos e se perdem não sabendo o que colocar no mundo. E o que faz com que essas pessoas não saibam o que colocar no mundo? O primeiro fato é sim gostarem de muitas coisas. O segundo fator é o medo da vulnerabilidade. Então, elas se perdem nos seus sabotadores e não conseguem avançar, não criam coragem de avançar. Então, qual que é o seu propósito? Em primeiro lugar, o seu propósito é viver, é se desenvolver, é evoluir, é expandir. Esse é o seu grande propósito. Como é que você faz isso? Se conectando com a sua felicidade. O que te faz feliz, o que te deixa ser leve, livre, solto, o que te faz ser você mesmo. E quando a gente fala de talentos, talentos são os nossos recursos internos. Porque empreender, o que é? É a partir dos recursos que eu tenho disponível, eu criar algo novo para solucionar um problema. Então veja bem, o seu propósito, ele tem a ver com o seu talento. O seu talento é aquilo que você faz naturalmente. Agora você pode empreender esses seus recursos internos de várias formas. Então vamos supor, algumas pessoas têm um perfil mais comunicativo. A pessoa comunicativa, ela precisa ser jornalista? Não. Ela precisa ser blogueira? Não, ela pode unir esse talento que ela tem a outros talentos, outras habilidades, e quando ela faz esse conjunto de talentos e habilidades e interesses e paixões, ela consegue ir restringindo as possibilidades de caminho e definir um caminho para avançar. Significa que eu vou avançar nesse caminho para o resto da vida? Não, meus amores, acabou-se o tempo em que você entra numa empresa e fica lá durante 30 anos. Você segue nesse propósito e deixa a vida fluir enquanto outras coisas vão acontecendo, outros interesses vão te despertando. Porque se você não dá o primeiro passo, se você fica travada nessa, qual é de fato o meu propósito? Você não precisa ter um único propósito nessa vida. Você não precisa seguir um único caminho a vida toda. O que você não pode fazer é paralisar nessa busca eterna. Olha para os seus talentos, olha para os seus recursos internos, olha para as suas habilidades, para os seus interesses, para as suas paixões, para aquilo que você faz naturalmente e gosta de fazer. E veja no mundo, aí você vai para fora, aí você vai olhar para o mundo, para ver o que o mundo precisa, como que tudo isso que você tem pode ajudar o mundo. Porque todo mundo que está aqui para ajudar alguém de alguma forma. O segundo item que também teve bastante ibope foi sobre a síndrome do impostor. Eu ainda não sou aquilo que eu quero ser. Eu ainda não sou aquilo que eu quero ensinar as pessoas a ser. E aí eu tenho medo de me posicionar, porque eu sei que eu não sou aquilo. E eu sei que em algum momento a minha carapuça vai cair. Então essa é a famosa síndrome do impostor. E como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu faço para colocar minha mensagem no mundo se eu ainda não sou 100% aquilo? Isso acontece com todo mundo do caminho do desenvolvimento humano. É preciso você se lembrar o seguinte, existem pessoas que estão à sua frente, pessoas nas quais você vai se inspirar, pessoas nas quais você vai modelar, buscar ser, não que você vai ser ela, não é isso. Você vai olhar para os recursos internos dessa pessoa, para os talentos, para os dons, para as qualidades e desenvolver isso em você. Você vai ser você, mais o que você conseguir de desenvolvimento daquela pessoa que você está modelando, certo? Mas assim como tem pessoas que estão à sua frente, existem pessoas que
vem vindo atrás de você. E aqui eu não tô falando sobre ser melhor, ser pior, assim, comparando, mas não comparando, entende? Todos nós somos farinhas do mesmo saco, todos nós viemos da Terra, todos nós vamos voltar para a Terra, mas cada um de nós estamos num caminhar de desenvolvimento, de evolução da consciência. E sim, existem pessoas que estão à nossa frente e existem pessoas que vêm chegando atrás e tá tudo bem. Então, essas pessoas que vêm chegando, que se conectam com a sua história, são as pessoas que você vai inspirar. Porque você não vai conseguir inspirar aquelas que estão avante, certo? Mas sim, você pode ser quem você é, colocando no mundo aquilo que você aprendeu até agora, falando sobre o que você aprendeu até agora e experimentando principalmente aquilo que você aprendeu até agora para aquelas pessoas que vem nesse caminho e que um dia vai se unir a você e seguir, também inspirando outras pessoas. E o terceiro tópico que também deu ibope foi sobre a energia. E que energia é essa? Primeiro, eu já comecei falando que a minha primeira intenção de empreender foi antes da minha filha nascer, porque eu não queria vê-la crescendo na horizontal. Eu queria abrir uma escolinha, fiz um plano de negócio lindo e maravilhoso, mas não tive coragem de empreender, então voltei para o mercado de trabalho. Porém, quando a água bateu na bunda, ou seja, quando eu tive os gêmeos e trabalhar fora ficou insustentável, eu empurrei minha vaquinha brejo abaixo e arrisquei no empreendedorismo. E aí, o que isso tem a ver com energia, Vanessa? Quando eu fiz isso, quando eu empurrei minha vaquinha brejo abaixo e arrisquei no mundo do empreendedorismo, eu toquei na energia da coragem. A gente fala em outros vídeos sobre frequência vibracional e a coragem é a energia que vai fazer você mudar de patamar. Enquanto você não tocar na coragem, você não vai sair da estagnação. É preciso sair do morno, é preciso descer do muro, seja para que lado for, ficar em cima do muro não vai te levar para lugar nenhum. Mas não fica somente nessa energia vibracional. A gente falou também sobre a energia física. Como é que você faz para dar conta do recado de empreender, maternar, estudar, cuidar da casa e blá blá blá, né? E tudo isso, gente. É preciso ter energia mesmo, é preciso ter força, é preciso organizar a nossa vida na direção dos nossos sonhos. E aí eu deixei 3 dicas que são fundamentais, essenciais e que sem elas ninguém vai para lugar nenhum. A primeira delas é a meditação. Meditar na ação, respirar, observar a sua respiração. E eu sou uma pessoa super acelerada, este é o meu ser. Quando as pessoas diziam, Vanessa, você precisa meditar, eu falava, socorro, não tenho tempo para isso, não! Mas, gente, isso é tão importante, vocês não têm noção o quanto eu aprendi praticando a meditação do quão importante ela é. E aí o rapaz me perguntou, tá, mas como é que eu faço para meditar? Eu paro de pensar? Não, meus amores, não dá para parar de pensar. O nosso pensamento, ele continua. Meditar é a gente observar o nosso pensamento, é a gente estar atento, estar no momento presente, meditar na ação. Existem várias formas de meditar, e se você acessar lá no meu canal do SoundCloud, tem algumas meditações guiadas para você. Mas para você que ainda não tem hábito de meditar, primeira coisa, tira da cabeça que meditar é sentar na posição de monge e não pensar em nada. Não, não é isso. Você pode meditar fazendo xixi, certo? Na hora que você for no trono, ao invés de levar o celular e ficar no zap zap, você fecha os olhos e respira. Tá bom, não é um lugar muito gostosinho para se respirar, mas para quem não tem tempo, é melhor do que nada, certo? E, melhor ainda, levanta mais cedo. O que eu comentei lá foi sobre os meus hábitos matinais, que quando eu comecei a acordar mais cedo e introduzir os meus hábitos matinais, isso fez muita diferença na minha vida, tá? Isso não é bullshit, isso não é modismo, isto é fato. Eu introduzi os meus hábitos matinais antes mesmo daquele livro O Milagre da Manhã ficar famoso. Tanto que as minhas práticas são um pouquinho diferentes das práticas citadas lá no livro. E se você quiser saber, deixa um joinha por aí, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando sobre essas práticas. Mas o que é muito importante você saber, e que é dito no livro também, é que os primeiros 20 minutos do seu dia, eles são fundamentais
para o desempenho do restante do seu dia. É a forma como você acorda. E depois a gente conversa mais sobre isso. Além da meditação, qual é o outro ponto para a gente ter energia? É alimento, a alimentação. O que você come te dá energia? Produz energia? Você está cuidando do seu corpo? Ou será que você está descontando toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, toda a sua frustração, toda a sua necessidade de prazer em cima da comida? Pergunta quem está dizendo isso. Eu, que já fiz muito disso e já engordei muito com isso. Então, mudar os meus hábitos alimentares é um plano, uma meta para este ano. Eu sempre tive bons hábitos alimentares, mas aí nos últimos 1 para 2 anos eu dei uma decaída aí na minha alimentação e foi super desfavorável para mim. Então agora, meus amores, junto comigo, mudar essa energia e consumir mais alimentos vivos, alimentos que vêm da terra, alimentos que nutrem o nosso corpo. O nosso corpo é a nossa casinha aqui nesse plano terrestre. O nosso corpo é o que vai nos proporcionar, colocar a nossa missão no mundo. É para isso que serve o nosso corpo, o nosso templo. Então a gente precisa cuidar bem dele, não somente com a alimentação, mas com a terceira dica, que é a prática de exercício físico. E a prática de exercício físico não significa ir lá se matar um dia e voltar daqui a um mês. A prática de exercício físico, ela pode ser pequena, curta, porém constante. E esse é um hábito que, mesmo tendo parado com a academia, eu não tirei isso de vez da minha vida. Isso faz parte da minha prática matinal, mas esse ano também tá com a minha meta intensificar isso daí, até porque preciso voltar um pouquinho no meu peso de antes. Então, esses 3 pontos, se você associar eles, você não precisa de remédio, você não precisa pagar ninguém para isso. São coisas que você faz na sua casa com o que você tem em mãos. Você não precisa de mais tempo para isso, muito pelo contrário, isso vai te ajudar a ser mais produtiva, porque quando existem estudos que mostram que a alimentação, a meditação e a atividade física, ela ajuda a gente a produzir serotonina, dopamina e ser mais produtivos, faz uma defragmentação, uma limpeza assim na nossa mente, revigora o nosso corpo, a nossa alma e nos dá energia para fazer o que precisa ser feito. O sono também é um ponto importante e eu traria aí como um 4º fator, dormir bem, descansar. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo para dormir aí 8 horas, 10 horas, se eu conseguir dormir 6 horas, eu já tô legal. E aí é importante a meditação, porque quando você introduz pausas regulares no seu dia, você diminui a sua necessidade de um sono muito longo. É por isso que as fábricas, elas costumam fazer aquelas cestas. Depois do almoço, em alguns momentos do dia, os funcionários param o trabalho para tirar uma soneca. Isso também é super importante. Então, ao invés de 3, são 4 fatores aí para a gente trabalhar a nossa energia. Certo? Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve no canal. E eu quero me comprometer com você que esse ano eu vou trazer muito mais conteúdo aqui pro canal. A gente vai começar a fazer lives aqui no YouTube e eu quero saber de você qual é o melhor horário para você acompanhar as nossas lives e quais são os temas que você quer que eu traga aqui pro canal. E tudo isso você vai me responder lá no Instagram por @Vanessa Ribeiro. Vou deixar aqui na descrição também. Eu sempre abro caixinha de perguntas lá, você pode me mandar no direct, pode até deixar aqui nos comentários também. Mas as caixinhas do Instagram fica bacana, porque aí dá pra gente abrir votação e identificar se esse tema que você tá me pedindo, quantas outras pessoas também estão querendo. Fiquem com Deus, beijos no coração. Fiquem com Deus, beijos no coração. Um feliz 2020 pra você, pra mim, pra sua família e pra todo mundo.